Minas S.A. Temporada Protagonismos. Oferecimento Gerdau. O futuro se molda. E XP. Olá, tudo bem? Hoje eu converso com Sérgio Guerra, CEO do Grupo Orgel, essa gigante na área de aluguel de equipamentos e máquinas. Foi a primeira empresa do país nessa área, criada em 1963 pelos irmãos Fábio e Francisco, de Conceição do Mato Dentro. A empresa hoje está sob a administração de Sérgio Guerra, que também é da família, a segunda geração, e a gente tem muita coisa para falar. Sérgio, muito obrigada por ter vindo aqui ao Jornal O Tempo para a gente conversar, tudo bem? Tudo ótimo, Helenice. Eu que agradeço a oportunidade e pelo convite. Obrigada, o agradecimento é nosso. Ainda mais uma empresa como essa, tão longeva, 1963, fundada por seu pai e seu tio, e você nessa trajetória aí como CEO desde 2009, né? Exatamente. Mas você já está há mais de 40 anos na empresa. Conta um pouquinho para a gente essa trajetória. Você passou por todas as áreas lá? É aquela coisa daquela cruzada para aprender tudo? Exato, Helenice. Eu comecei lá muito jovem, ainda na época de estudante, né, do primeiro grau, né, ia lá nos finais de semana, trabalhar, ajudar em algumas atividades nos sábados, e depois eu comecei a fazer os trabalhos temporários em férias, né? Desde auxiliar de mecânico, e aquilo para mim era diversão, eu gostava muito, encantei pelo negócio logo cedo. Então, aos 16 anos, comecei na empresa com carteira assinada, e aí minha trajetória começou. Na época eu entrei na faculdade e comecei a trabalhar durante o dia, faculdade à noite, e então minha história começou já há muitos anos. Nossa, que ótimo. Ô Sérgio, e qual que é o desafio de ter a família no comando da empresa? Primeiro, seu pai, seu tio, os criadores. Eu cheguei a conversar com eles, quando a gente aqui ainda tinha só o jornal impresso, e eles ainda estavam no comando, e já era uma empresa muito complexa, e hoje você é a segunda geração. Quais são esses desafios da liderança familiar, hein? Então, a Orgel é uma empresa que tem um DNA muito forte da família. O seu Fábio, o seu Francisco, eles sempre foram muito pessoas e sempre cuidaram muito das pessoas. Então, esse é um item muito forte na nossa organização. E essa cultura, ela permeou por todos os níveis da organização. Então, logo que eu entrei lá atrás, eu soube valorizar muito essa questão das pessoas. Então, a questão da cultura é uma questão muito importante, mas a questão dos desafios de ter a empresa, ela também é familiar, né? Trabalhar numa empresa familiar também tem seus desafios. Muitas vezes você tem ali algumas discordâncias sobre o melhor caminho ou não. Mas uma coisa que foi sempre um ponto muito forte da Orgel foi delegar, acreditar nas pessoas e cobrar resultado. Então, não foi diferente comigo. Então, a gente sempre delegou muito, né, tanto para os diretores, gerentes, coordenadores, e essa forma de trabalhar traz aquele comprometimento de todos. Então, respondendo sua pergunta, tem um lado, né, muito bom, forte de trabalhar numa empresa familiar, que é a cultura, e tem os desafios também de ter que lidar com a família, as diferentes opiniões. Isso acontece mesmo, né? Discussões, um quer uma coisa, outro quer outra, né? Tem empresa que coloca um profissional da área, tem empresa que coloca e depois volta com a família, porque depende muito disso, né? Estava até conversando com o André Gerdau essa semana na Expert XP, lá em São Paulo, e ele falou, às vezes a família sai do CEO, mas o CEO não sai da família, a família continua dando pitaco, né? Dando opinião. Então tem que saber mesmo, cada um, o seu limite. Isso aí eu acho que faz bem para as empresas. O importante é ter uma governança estruturada. Né? No nosso caso, nós temos conselho
de acionistas, conselho de administração e a figura do CEO. Então, a gente perpassa por todos esses canais. Isso minimiza muito os conflitos. Claro que a nível de conselho de administração e conselho de acionistas, a gente pode discutir estratégias, caminhos, níveis de risco, de retorno, né? Mas é naquele foro que existem essas discussões, não no nível da empresa. Uhum. O Otacílio Soares, Tatá, nosso amigo aí do domínio do Açor, da Câmara Brasileira, Luso-Brasileira, né, da Indústria e Comércio, ele falou comigo, Lenice, vê com o Sérgio do IPO, né, da IPO, que é uma entidade que é mundial e tem vários líderes no mundo afora. Em que ela ajuda nessa cruzada aí pela liderança? Muito obrigado pela pergunta. O IPO é uma entidade internacional com mais de 70 anos, né, que significa Young Present Organizations. É uma entidade formada por CEOs de empresas de médio e grande porte. Tem mais de 30 mil membros no mundo. A maioria desses membros estão nos Estados Unidos. E é um foro para troca de experiências, para conversa, para aprendizado e com pares, né? Pessoas de diversos segmentos do mercado, mas ali você está falando de CEO para CEO, trocando ideias, trocando experiências, né? E aprendendo. Então, o Tatá é do IPO e realmente é um local muito rico, né, onde a aprendizagem é muito importante para nós. Ai, que ótimo. Você vai continuar, né? Claro. Vamos falar sobre a Orgel? Como é que ela está delineada hoje? Ela começou em 1963 como uma revenda de equipamentos, depois foi a primeira do Brasil a alugar máquinas e equipamentos. Ela tem uma indústria que é a Mecan. Como que ela está hoje? Ela está verticalizada, a gente pode dizer assim? Não, pode dizer assim. Eu vou voltar lá no começo. A Orgel é um case muito interessante de inovação, desde o seu nascedouro. Né? Meu pai ele começou a vender, representar a máquina no ano de 57, 58, foi morar no Rio por volta dessa época, logo depois foi para Brasília. Brasília estava sendo construída. Quando voltou para Belo Horizonte, os fornecedores ali, os fabricantes, sugeriram que ele montasse uma empresa. E naquela oportunidade, junto com o Francisco, eles identificaram toda a necessidade do setor de edificações. Então, a Orgel passou, naquele momento, a ser o primeiro one-stop shop do setor, onde tinham todos os equipamentos que se usa numa construção. Então, desde andaimes, escoramentos, guinchos, na época gruas e betoneira, vibrador, ferramentas elétricas e tal. Então, naquele momento, lá atrás, em 63, eles identificaram essa oportunidade e segmentaram o mercado, sem saber que estavam segmentando. Eles identificaram as necessidades do cliente e criaram um negócio voltado para aquele segmento da construção. Naquela época, o Francisco cuidava de máquinas leves, então que eram ferramentas elétricas e consumíveis, e o seu Fábio cuidava de equipamentos mais pesados, de betoneiras, vibradores, andaimes, gruas, a parte mais pesada. E logo em 67, nasceu uma empresa que depois seria a Mecan. Ela nasceu com o nome de Sobraec, durou, né, era uma sociedade com outras pessoas do Brasil, e depois houve essa cisão em 78, aí nasceu a Mecan, e que está aí hoje, é líder no segmento no Brasil. Nossa, ou seja, uma inovação e que se mantém, e são vários clientes, né? Como é que ela está delineada hoje em unidades físicas, em clientes pelo Brasil? Vocês têm clientes no Brasil inteiro? As unidades também, você me falou que vai abrir mais unidade. Exato. A gente tem clientes no Brasil inteiro. A Orgel, ela tem uma estrutura, um CSC em Belo Horizonte, que é a parte administrativa, e 12 centros de distribuição pelo Brasil. Então, nós temos Fortaleza, Recife, Salvador, Vitória, Rio,
4 em São Paulo, que é São Paulo capital, São José dos Campos, Ribeirão Preto e Campinas, Curitiba e Porto Alegre. Estamos abrindo agora em Joinville ou Florianópolis. Estamos olhando ali na região sul. Então, através dessas unidades, a gente atende o Brasil inteiro, né? Nos mais diversos segmentos. Então, a construção civil é o nosso principal cliente, mas temos uma forte atuação na mineração, no agro, no petróleo e gás e na indústria de maneira geral. Uhum. Onde que a Orgel tem mais obra atualmente? Qual que é o carro-chefe dela? O principal, em termos geográficos, é São Paulo, nosso principal mercado é São Paulo, e o segundo maior é Minas Gerais. Uhum. Agora, em termos de segmento de mercado, a construção civil é o principal setor, mas a mineração está ali... Está crescendo muito também. A mineração é o nosso segundo mercado, e a indústria, de maneira geral. A indústria de bem de capital, uhum. de bem de consumo, em todo o Brasil. E onde que você acha, Sérgio, que a Orgel ainda pode crescer mais? Que ela tem mais mercado no segmento? Qual segmento? Assim, é no agro, ou mesmo na indústria, na construção civil? Ou isso depende muito do mercado? Não, o Brasil ele vive hoje um ciclo muito forte de investimentos, mais voltado no setor privado. Então, eu vejo a mineração como com grande oportunidade, né? Diversos projetos expressivos, né, estão acontecendo, mas também vejo projeto na infraestrutura, logística, a construção civil está crescendo bastante. Em que pesa essa taxa de juros, esse momento político que a gente vive, o mercado está muito bom. Norte do país ainda é um desafio para as empresas. Eu ouço muito isso dos empresários, que é muito difícil ir para o norte do Brasil por conta da logística, caminhão vai cheio e volta vazio, né? Então, a logística reversa, frete, os custos. Para a Orgel também é uma realidade um pouco fora dos planos dela? Não, a gente já teve filial em Altamira, no Pará. Hoje a gente atende diversos clientes no norte, em especial Vale, na região ali de Carajás. Mas como que a gente atende esses clientes? Através de pontos avançados nossos, com estrutura de técnicos e equipamentos, mas sem unidade. Mas nós estamos tá nos planos abrir uma filial provavelmente em Altamira ou em Parauapebas, para atender a região norte novamente. Esse centro de distribuição vocês têm que ter para ter o equipamento lá, exato, na hora que a obra precisa, para não ter que fazer uma viagem, cruzar o Brasil. Exato. Quando a obra é grande e muito longa, justifica esse transporte, né, e esse tempo aí, você vai montar uma estrutura por um longo período. Né? Agora, quando obras e intervenções curtas, realmente você tem que ter uma filial para atender essas pequenas paradas, vamos dizer assim. Então, a intenção é colocar uma filial no norte para atender essas pequenas paradas, em que pese a gente já tem muitas obras acontecendo, mas aí são obras longas, de 1, 2, 3 anos. Uhum. As obras que vocês participam, elas têm geralmente esse prazo de 1 a 2 anos. Qual que é o prazo médio assim, que vocês têm? Ou vocês têm todo tipo de cliente, desde o pequenininho até esse gigante? Tem clientes desde uma intervenção rápida, uma parada que dura 15, 20 dias, e tem clientes que ficam com equipamento anos, muitas vezes 4, 5 anos, porque o cliente está dentro da Vale, por exemplo, ou de uma Petrobras, ele sai de uma obra e começa outra dentro do próprio cliente. E ela continua, é só renovado o aluguel, exatamente, né? Igual apartamento, vai renovando ali. Vai renovando, a pessoa vai ficando. E muitas vezes duram anos, algumas vezes vários anos. Nossa, isso é bom para o negócio, não é? Porque você tem que a garantia daquela rentabilidade ali, daquele contrato ali que vai ter caixa, né? A partir daqueles contratos maiores. Isso é ótimo. Isso mas você tem que ter uma estrutura de atendimento, estrutura técnica, de engenharia, para dar suporte em loco.
Uhum. Ô, Sérgio, o setor agropecuário, você acha que ele tem mais potencial do que ele se mostra, levando-se em conta a Orgel, que é uma grande empresa, e a gente vê o agro respondendo por boa parte do PIB brasileiro? Dá para crescer mais, dá para ter mais obras, ou depende muito de São Pedro, do governo financiar melhor, né? Ter um seguro melhor também, não é, para o produtor investir, para as grandes empresas investirem? Que o mercado agro tem um grande potencial, né? O mercado hoje está vivendo uma crise pontual, ao meu ver, né? Por conta de preço de commodities, taxa de juros, a questão do crédito agrícola, mas esse é um ponto na curva, e esse é um ponto que vai ser superado em breve. Eu vejo o agro como uma grande fronteira ainda a ser explorada. O Brasil tem descoberto novas terras muito produtivas. Você vê a questão, a região lá do Mato Piba, né, é muito produtiva, com, né, taxas de produção até acima de áreas já consagradas, como o Mato Grosso. Então, eu vejo que o Brasil ele tem um potencial enorme ainda no agro. Uhum. Queria falar um pouquinho mais da Mecam, porque ela está sempre inovando. Eu olhei sua rede social hoje toda lá, você é bem animado para publicar as feiras todas que você vai visitar, o que está acontecendo dentro da Mecam, lá em Vespasiano, aqui também em Minas Gerais. E vocês estão com inovações lá no próprio laboratório, equipamentos também, não é? Desenvolvendo os próprios equipamentos. Conta um pouquinho, como é que é? São quantos tipos de produtos que vocês oferecem? Para que é esse laboratório? Então, a Mecam ela fabrica andaimes, escoramentos, formas e alguns outros equipamentos, o Quick Deck, plataformas. Estava tentando lembrar o nome dele aqui. Isso. E o nosso trabalho, o meu trabalho das diretorias, é buscar novas tecnologias lá fora, equipamentos bons que representem ganhos de produtividade, né, aumento de segurança, e trazer esses equipamentos para o Brasil. Então, a Mecam não para em novos projetos, buscando, né, desenvolver, né, trazer, tropicalizar esses equipamentos e colocar no Brasil, para que garanta ao nosso cliente maior produtividade, redução de tempo, redução de custo no final e aumento de segurança. Hoje a gente pode falar que a Orgel está totalmente verticalizada, igual aqueles processos lá na China que a gente vê, né? O pessoal fala que a empresa ela tem o controle de toda a produção dela, então isso reduz muito o custo, dá para ganhar na escala. Como é que você vai delineando isso para os próximos anos? Assim, como é que ela está atualmente para os próximos anos? O que você enxerga? A Orgel, juntamente com a Mecam, né, na parte de estruturas, a gente é bem verticalizado. Então, a nossa matéria-prima, o grosso vem aqui da Uzi Minas, de Minas, é o grande fornecedor nosso de matéria-prima, e a gente fabrica, né, desde o tubo até o produto final. Isso garante a qualidade, né? No nosso laboratório, que agora nós primarizamos, a gente testa, né, faz os testes de carga, verifica a solda, metalografia e verifica se o produto está em conformidade. Esses testes antigamente eram feitos fora, agora estão sendo feitos dentro da própria empresa, ganhando velocidade, né, e acuracidade. Né? E a questão do custo também, né? Isso reduz, né? Porque é feito pela própria equipe. Né? Exatamente. E você entrega um produto que você tem certeza, rastreabilidade, que ele foi feito ali, que tem o controle total. Né? No nosso modelo de negócio, isso é muito importante. Controlar a produção do equipamento, garantir a qualidade é fundamental. E também garantir um custo menor para os equipamentos. Né? Então, a gente aluga o equipamento que a gente fabrica. Só para dizer aqui, 80% da nossa produção a gente vende para o mercado, 20% ele vai para o nosso próprio imobilizado. Então, é um conforto grande saber que aquele equipamento que você está alugando é um equipamento de bastante qualidade que você mesmo fabricou. De confiabilidade, né? Para o mercado e para você. Assim.
Vocês têm clientes que são fiéis? São quantos clientes atualmente? Você tem como contabilizar isso? Ou é assim, é um cliente que entra, outro que sai? Ou tem sempre aqueles fixos hoje ali? A carteira de cliente, hoje é por volta... Entre ativos e inativos, né? Assim, hoje a gente tem mais ou menos 30 mil clientes ativos, né? Muito bom. Então, a gente atende clientes em todo o Brasil, né? E aí ele é dividido por esses diferentes setores. E como que está essa questão da prospecção? Vocês buscam novos clientes também? Precisa ter esse trabalho? Ou os clientes que já existem, esses 30 mil, eles garantem o resultado da empresa? Não, a gente está sempre buscando novos clientes, né? Então, todo dia estão surgindo novos e bons clientes, né? Mas, naturalmente, a gente trabalha muito forte para manter os clientes históricos, né? Uma empresa de 63 anos, ela tem clientes ali também muito longevos. Você tem cliente desde essa época, da década de 70, 80? Alguns, sim. Que sobreviveram, né? Porque também o Brasil ainda tem ainda tem esse desafio, né? Não, vocês mesmos, né? Estarem aí no mercado há 63 anos não é brincadeira. Não é brincadeira, mas tem clientes bem longevos e o nosso cliente ele é muito fiel. Isso que nos alegra bastante. O cliente, hoje mesmo eu tive num cliente e ele falou, nossa, a gente faz todo o esforço para fechar com vocês, porque pela confiabilidade, né? Pela certeza de que a gente de fato vai entregar aquilo que a gente promete, que é aquilo que a gente que está no cronograma. Então, para os clientes é um conforto muito grande. Porque não adianta nada, né? Ficar participando de leilão aí de preço, dar um preço mais baixo lá na Bacia das Almas e depois não consegue entregar. A gente está vendo aí várias obras pelo país que ficam abandonadas por isso, né? Que a empresa participa e depois não dá conta. Então, quer dizer, a Orguel não é a mais barata, não é também a mais cara, mas é um preço que ela consegue entregar o que ela prometeu ali. O importante para a gente é cumprir prazo e conformidade. Então, pós-venda, tudo, pós-venda, são muitas vezes 24/7, dependendo da obra, né? A gente tem que atender o cliente, né? 24 horas, né? Ele tem prazo também, né? Para então, aquela obra ficar pronta. Exato. Igual na época da Copa, que você estava lembrando outro dia, né? Que a gente está em ano de Copa, acabou de acabar a Copa, né? E o Sérgio, né, Sérgio, você falando nas suas redes, olha, a gente participou da construção de vários estádios no Brasil em 2014, aqui em Minas, da reformulação do Mineirão, do Independência, né? Arena MRV também, vocês têm parte lá, bastante. Grande parte lá, né? Isso. Como é isso? É uma obra muito complexa também, não é essa de estádios? Porque você tem que atender várias demandas, diferentes demandas. E essas obras da Copa teve a questão do prazo. Os prazos eram muito curtos, né? Para atender. Então, muitas vezes a obra trabalhava 24 horas por dia, você tinha que ter gente lá, supervisão, a semana inteira, né? 24 horas por dia. E obra tem intercorrência, né? Até a gente tem, né? Que a obra não vai ter, né? Acontecer algum problema, alguma coisa que tem que ser resolvido, e aí atrasa mesmo, né? Exato. Mas deu para entregar tudo, né? Todas, graças a Deus. Cidade administrativa também, vocês participaram, também nós participamos. Eu vi fotos lá no site de vocês, linda, né? Assim, você vê ela no esqueleto e aquela quantidade de andaime lá, tudo da Orguel, né? Exato. Dá um orgulho, não dá? O bom de ser uma empresa longeva é isso, a gente tem uma história, a gente participou de obras icônicas aí no Brasil todo. Tem alguma, Sérgio, que te marcou muito, seja pelo desafio de fazer, de entregar do jeito que pediram, ou seja pela beleza? Dá para eleger alguma ou algumas? Ou não, o pessoal também vai ficar com ciúme? Não, tem várias que a gente lembra, assim, que foram desafiadoras, mas foram muito prazerosas de fazer. Então, a Ponte Hercílio Luz, lá em Florianópolis, essa obra ficou parada durante uns 30 anos, sem alternativas para execução da obra. E a gente, quando entrou com a engenharia, a obra foi feita aí no período de uns 4 anos. Foi uma obra muito icônica para a gente, porque ela resolveu um problema de décadas que estava parado. Recentemente,
alguns anos a gente fez a obra de integração Brasil-Paraguai, uma ponte linda também entre Brasil e Paraguai. Participamos da ampliação da terceira ponte, agora em Vitória. E também obras de plataforma de petróleo, né, a P40, P50, vocês são participaram. obras São históricas, retrofits, né? E no offshore, né, com os desafios de logística. De transportar aquilo tudo para alto mar, né, dentro da plataforma. É sempre um desafio enorme, né? Desafio enorme. Essa construção, né? Porque transportar gente, né? Igual a Bruna da Lida me contou, tem lá o transporte offshore, onshore, né? Mas aí você pega o helicóptero e leva lá, né? Agora, levar andaime, levar grandes estruturas metálicas... Lenice, não pode faltar nada, porque você está a 300, 400 quilômetros da costa. Não pode esquecer nada para trás. Não pode dar nada errado. Então, o desafio... Meu Deus, que autocobrança, né? Enorme. O desafio de trabalhar offshore, um dos desafios é esse, né? É ter tudo perfeito. Por isso que é tão complexo, né? A gente vê poucas empresas trabalhando na área de petróleo e gás, né? Quando elas conseguem entrar, elas transformam aquilo numa longa jornada, né? Já tem muito tempo que vocês atendem a gente desde esse setor. 2010, por aí. Então, né? Já tem um bom de lá tempo. para cá o Brasil deu uma guinada, né? Pré-sal, todos aqueles investimentos da Petrobras, né? Quer dizer, ainda tem muita coisa para fazer, não tem, Sérgio? Agora mesmo nós estamos participando do Comperj lá, com diversos equipamentos, é uma obra grande também, onde a gente está em várias frentes lá. Então dá muito prazer ver o que já fizemos e o que estamos fazendo. Né? E o que ainda vem para se fazer, né? Daqui para frente. Qual é o grande desafio? Assim, uma empresa com 63 anos de idade, ela já passou por várias crises, vários planos econômicos, né? Várias crises sistêmicas do país, inflação, juros, né? Esse juro que a gente tem agora, a empresa já viu em outros momentos. Foram várias ondas, várias curvas, né? Ascendentes e descendentes também. O que para você é o grande desafio no dia a dia de uma empresa do porte da Orguel? Então, a capacidade de se reinventar de acordo com o momento. Então, aquilo que era uma fórmula boa no passado, talvez não garanta o futuro. Então, você tem que se reinventar para se adaptar àquele novo momento. E toda vez que você se reinventa, que você melhora. Então, você fica mais eficiente, você sai lá na frente melhor. Então, as crises, elas, por um lado, causam uma dor, mas, por outras, elas te levam a fazer uma mudança, né, para que represente ganho de eficiência, redução de custo, melhoria de processos. Dá um exemplo, Sérgio, de uma coisa que a Orguel era líder, era tranquilo ali, vocês navegavam naquele mar ali tranquilo e veio uma tempestade e vocês tiveram que reinventar um produto, eliminar aquele outro, igual a Kodak fez, né? Não enxergou e nós tivemos vários momentos, eu vou citar aqui dois. Em 2014, 15, a gente tinha uma parcela do nosso faturamento ligada a equipamentos leves. Então, betoneira, compactador, vibrador, ferramenta elétrica. E nós resolvemos lá nessa época vender esse negócio, sair desse equipamento leve, e a gente tinha um carinho por esse setor, que era onde a empresa começou. Né? Era importante, né, em termos de história e tal, mas representava ali pouco mais de 10% da nossa receita, então nós vendemos esse negócio. Foi uma decisão acertada, nós focamos em grandes obras, equipamentos maiores, engenharia, né? Infraestrutura mesmo, infraestrutura, obras. Exato. E era um momento que o país estava numa crise danada, né? Exato. Então... Nessa mesma época, a gente tinha 10 empresas, cada empresa atuava num segmento de mercado diferente. Então, você tinha Loquigel, Loquibras, Bramex. Eu lembro dessa época. Né? Cada uma comprava separadamente, um CNPJ. Né? Exato. E a gente não tinha muita sinergia. Então, uma das decisões também, lá
2014, 2015, foi fundir essas empresas todas. Houve um ganho enorme de sinergia, redução de custo, importante. Compra coletiva, né, em volumes. Exato, e virou uma empresa só. Então, acabaram aquelas marcas todas, acabaram aquelas marcas todas. Hoje, né, a Orguel é a empresa que aluga, a Mecan é a empresa que fabrica e vende. Então, foram mudanças necessárias, né, que trouxeram ganhos de custo, melhoria da questão da visão, da estratégia da companhia, para onde vamos, quem queremos ser, mas houveram dores também. E tem que ter muita coragem, não tem? Muita coragem. Porque dói pra caramba, né? Eu já entrevistei outros empresários aqui, eles falam, olha, na hora dói ter que fechar uma empresa, ter que fazer um desinvestimento, mas depois dá um alívio porque você vê o resultado, né? Exato. No caso de vocês foi assim também? Foi assim também. Houve uma redução enorme de custos, um aumento de margem importante e principalmente o foco. Onde queremos ser líderes, onde queremos que o negócio traga, né, resultado, e realmente a empresa mudou de patamar de lá para cá. Porque eu acho que o grande desafio é parar de olhar para o passado e tentar perenizar a empresa, né? Para os planos plurianuais que vêm por aí, né? Mas isso é muito difícil, né? E você comandou isso tudo, né? Que você tinha acabado de assumir como CEO. Exato. Em 2009, então você que teve que... A faca aí, o corte foi por tua conta, né? Com a ajuda de todos, com a ajuda de uma ótima equipe. Nós temos um excelente time e a partir de 2009, 2010, nós começamos a fazer planejamentos estratégicos de 5 anos. Então, o primeiro planejamento foi lá com a McKinsey, por volta do ano de 2010, que foi um excelente trabalho, nos ajudou bastante. O segundo planejamento foi com a Bain Company, excelente empresa também, que nos ajudou bastante. E agora estamos vivendo o terceiro ciclo com a LEK, uma empresa inglesa, excelente também, muito boa, que nos dá a direção e os ajustes necessários. Então, tem ajudado bastante. Esses planos plurianuais, eles são aprovados no Conselho e a gente cumpre, né, a cada 5 anos essas metas. Isso diminui muito a questão dos ruídos entre acionistas, conselho e CEO. Esse atual plano plurianual que vocês têm é para os próximos 5 anos? 5 anos, até 2030. Que plano é esse? Então, esse plano leva a gente ainda mais forte para a indústria, para o petróleo e gás, né? Não que a construção civil perca relevância, mas o nosso crescimento maior vai acontecer nesse segmento. Então, a mineração, indústria e petróleo e gás. Uhum. E esses 3 setores, eles foram eleitos baseado nessa consultoria, baseado no que vem por aí, no que a empresa e o mercado estão enxergando daí para frente? Como é que foi delineado isso? Então, esse plano foi delineado muito com base nos ciclos vividos. Então, a construção civil é um excelente setor, mas ela é muito cíclica. E são ciclos longos, né? De 7 anos. Exatamente, de 5 a 7 anos. E, então, ela tem uma onda muito boa, mas depois tem uma queda. E a gente percebeu que a gente não podia ficar à mercê desses ciclos. E muitas vezes você tem setores que têm contraciclos, que eles estão vivendo outros momentos. Então, você cresce na hora que um setor tá pior e você vai alternando de setores. E a gente vê todo setor que é mais voltado para a exportação, ele está menos sujeito aos ciclos domésticos, né? Então, você vê a mineração, o agro, o petróleo e gás, são setores relevantes, importantes, que não estão ligados necessariamente ao ciclo econômico brasileiro. Né? Que depende muito de juros, de inflação, o dinheiro está muito caro, né, o custo dele para tomar emprestado. E esse ciclo, esse plano plurianual até 2030, ele depende de investimentos da empresa, ela vai fazer com o próprio caixa, tem algum número que você possa passar, Sérgio, do que vocês precisam fazer para a empresa virar essa chave aí, ou não precisa fazer grandes investimentos? O nosso negócio é um negócio de capital intensivo, então ela necessita
de grandes investimentos para atingir melhor nesse setor, de crescer e atender os números que a gente mirou. A Orgel é uma empresa que praticamente não busca recursos no mercado financeiro. Ela tem um nível de alavancagem muito baixo e é uma diretriz tanto do conselho quanto dos acionistas não tomar dívida, ou tomar o mínimo possível. Isso por quê? Por conta do custo do dinheiro mesmo. O custo no Brasil a Selic mais de 14%, mais de 14%, ela leva o dinheiro para 20% aproximadamente no custo final. Isso inviabiliza ou reduz muito a lucratividade no final da conta. Então, a gente busca fazer os investimentos somente com recurso próprio. Isso limita um pouco o nosso crescimento? Sim, mas é um trade-off, né? Você corre menos riscos, você está crescendo com suas próprias pernas, a gente poderia crescer mais rápido? Poderia, mas a gente tem uma aversão grande a risco por conta dos ciclos vividos, né? A empresa já passou a história por diversos momentos da economia brasileira e Brasil ele é sempre desafiador, né? E vocês já tiveram também experiências em 2012 com o fundo Carlyle, né, de Private Equity. Essa experiência ela pode voltar a acontecer na empresa ou não? Ou vocês são muito assediados, tem sempre alguém querendo entrar? Qual que é o custo, qual que é o equilíbrio disso, Sérgio? Então, é uma tentação, né? Ter um dinheiro, você está precisando do dinheiro ali para crescer mais, poxa, podia, como você falou, podia estar crescendo mais, né? Exato. Mas aí também isso tem um preço. Eu não diria que a gente não está aberto a conversar com eventuais investidores, a gente é bastante assediado, mas a gente tem que escolher o parceiro certo, que esteja com os planos alinhados com os nossos, né? Mas o que é ter planos alinhados com os pensar no longo prazo, né? O que é longo prazo para você? Mais de 5 anos? 15 anos. E geralmente fundo de investimento não quer pensar esse tempo todo, né? Ele quer monetizar. Vai falar em 5, 7 anos no máximo. E o nosso negócio é um negócio de ciclo longo, né? Desde o investimento, desde o momento que você resolveu fazer um investimento até o payback desse investimento, né? Ele tem um ciclo longo. É um ciclo de quantos anos? Olha, varia de segmento para segmento, né? Mas na média por volta de 4 a 5 anos. Então eu tenho um payback de investimento. Nossa. Então realmente não dá para. Tudo bem que depois o equipamento dura muitos anos, né? E o negócio. Mas aquela fase de ramp-up ali, ela é desafiadora, exatamente, né? Então por isso que nós temos, né? Se falar em novos investidores, está alinhado quanto ao prazo desses investimentos, né? Então, Private Equity já fica mais difícil, já fica mais difícil. Lançar debenture, que é uma prática também que eu vejo muitas empresas fazendo, mas também depende do negócio, né? A debenture ela vai cair na questão dos juros, né? Que é um custo muito alto do dinheiro. E aí é preferível, na nossa avaliação, crescer organicamente, com a geração própria de capital. Né? Vocês crescem, então, com o próprio caixa, com a geração do próprio caixa. Nos últimos anos, nos últimos 5 anos, a gente cresceu na média de 20% ao ano. Esse ano está um pouco menos, por conta do custo de capital, ano eleitoral e tal, mas arrefece um pouco, né? Um pouco menos esse ano. Mas a gente acredita que vamos voltar ao ritmo de 20%. De 2 dígitos aí, vocês já estão crescendo assim já há um bom tempo. Já há um bom tempo. Então... Desde 2016, 2017, nossa, quando ocorreu aquele fim da crise. Da época da Dilma. Exatamente. Passou as Olimpíadas, famosa né? crise da Dilma. Nossa senhora, ficou conhecida, né? Exato. A gente não dissocia. Então, a partir de 2017 até agora, até ano passado, a gente cresceu nessa faixa. Já quase uma década aí crescendo acima de 2 dígitos. E com recurso próprio, né? Então, e nesse período, né, lá em 2017 nós recompramos o Carlyle
né, que era o nosso fundo, que entrou em 12 e saiu em 17. Exatamente, Então, 5 anos, né? Exatamente. Mas pelo menos deu certo, né? Deu certo. Foi um aporte aí bom, necessário na época, né? Foi que ajudou... um aporte importante, relevante, que ajudou a empresa a crescer, né, nesse período. Né, nesse período de 12 a 16, 17, né? E depois entramos num novo ciclo, que foi esse de 17 até agora, que tem sido um ciclo bom. Ou seja, abrir capital também não está um bom momento, né? Com essa precificação aí. A gente estava conversando antes de começar, né? Muita empresa está fechando capital, né? Recolhendo tudo, fazendo recompra de ações. E então, assim, também não vai ser uma saída num futuro para frente aí. Hoje, por conta da taxa de juros, os múltiplos estão muito deprimidos. Então não faz sentido. Todo mundo deixa o dinheiro lá no banco, né? Exato. Então, assim... As agências. Então, neste momento, a gente não vê que faz sentido abrir capital, né? Até o mercado não está aberto. Mas pode ser que no futuro que seja um bom negócio, mas nesse momento, é aquilo que você disse, mais empresas estão fechando capital do que abrindo. Não no futuro próximo, né? Não é o momento. Vejo. Nos próximos 4, 5 anos, eu não vejo uma janela mais forte de IPOs no Brasil. Joint venture também não... Vocês, como é que é? A Orgel, ela é líder aqui no Brasil, América Latina. Atualmente, quais players assim vocês competem mundialmente? São poucos, né? Um mercado muito concentrado ou não? Tem alguns mercados que a gente atua, né? A gente ou é líder de segmento ou a gente está entre ali os 3, 4 principais players do setor. Né? Então, mas em aluguel na fabricação a gente é líder na América Latina. Na fabricação de equipamentos a gente é líder. E máquinas para locação, a Orgel é líder. Na parte de andaimes, escoramentos e formas, a gente é líder na América Latina. E aí nos outros setores a gente está ali entre o quarto, entre os 3, 4 maiores players do setor. Uhum. E aí... Mas aí, por exemplo, joint venture também não é uma saída, né? Não tem, como a gente vê no setor de laticínios aqui no Brasil, teve muito, né, nos últimos anos, muitas empresas europeias que já quiseram vir e se juntaram a uma empresa que já estava bem madura no mercado brasileiro. A gente conversa muito com empresas estrangeiras, americanas, europeias, mas até hoje não surgiu o fit perfeito. A gente tem uma joint venture de tecnologia com a Safeway. A brand Safeway é líder no mercado americano de andames, formas e escoramentos, com o produto Quick Deck, que é um produto, a gente é único no Brasil a fabricar e alugar esse equipamento. Ele é realmente um produto muito interessante, que ele permite fazer obras que não seriam possíveis de outra maneira. Né? Aquele caso que eu citei da Ponte Hercílio Luz em Santa Catarina é um desses exemplos. A obra ficou parada por décadas porque não tinha uma solução de engenharia. Inventaram essa. Exato. Ela é única, né? É só de vocês, né? O Quick Deck, exatamente. Que ótimo. O Sérgio, na questão de infraestrutura, a gente vê, eu daqui a pouco até vou fazer uma pergunta para você da XP, aí que daqui a pouco você me arruma um celular aí que eu vou fazer a pergunta exatamente, que é nosso parceiro aqui também, assim como a Gerdau. Mas a gente vê... Minas Gerais, por exemplo, ela tem um volume aí de quase 12 bilhões de reais para serem investidos em infraestrutura. Como que a Orgel quer navegar nessas águas aí da infraestrutura, dessa quantidade de obras que ainda estão por vir, né? Principalmente em rodovias, que a gente viu aí essa privatização toda de vários trechos, né? Várias rodovias, os leilões, né? Esse é um mercado gigantesco que tem muito para ser feito, né? Você vê, especialmente em Minas. Minas ainda carece de muita estrada, muita ponte, muita ferrovia, né? E eu acredito que esse é um mercado que crescerá muito nos próximos anos. O que a gente faz é estar próximo dos nossos clientes, oferecendo, né, soluções de engenharia que garantam a eles redução de custo, melhoria de prazos. Então, esse é o nosso papel, é buscar lá fora soluções através da nossa engenharia
ajudar os nossos clientes a fazer essas obras de maneira mais eficiente. Uhum. Deixa eu ver aqui, Chiara, me presta aqui um pouquinho. São sempre perguntas de mercado e também de para onde que caminha o negócio, né? O Brasil vive uma necessidade crescente de investimentos em infraestrutura e de ganhos de produtividade. Como a Orgel tem se posicionado para atender essa demanda e quais desafios ainda precisam ser superados para que o setor avance em um ritmo maior? É a pergunta XP. Ótimo. Excelente pergunta. O nosso papel é exatamente buscar soluções, né, buscar equipamentos que possam facilitar o dia a dia dos nossos clientes e trazer esse equipamento, essa solução para o Brasil. Então, nesse sentido, a gente tem feito, né, a gente participa de feiras, eventos, contatos, visita fábricas, vê o que há de mais moderno em novas tecnologias lá fora e traz essa tecnologia para o Brasil. Acho que essa é a maneira que a gente pode ajudar, né, as empresas a serem mais eficientes. Ai, que ótimo. Tem uma pergunta também que o Daniel, da Trio Capital, ele me pediu para fazer, que eu achei muito interessante essa questão dos indicadores. Quais indicadores o Grupo Orgel considera mais relevantes para avaliar a qualidade do crescimento? Receita, margem, retorno sobre o capital investido, utilização dos ativos, geração de caixa ou participação de mercado? Ou é tudo isso junto? É tudo isso junto. Depois eu fiquei pensando, assim, vai que é tudo isso junto também. Além desses indicadores, um indicador que a gente mede assim todo mês, faz parte da remuneração variável de todo mundo, é NPS. Se você não tem o cliente satisfeito, esse cliente não vai estar, né, te prestigiando, sendo seu cliente no futuro. E a gente... ele não volta, né? Não volta. Ele faz uma vez, às vezes ele nem reclama, né? Vai embora e o pior cliente é o que não reclama, né? Porque você não tem a oportunidade de melhorar. E como é que vocês fazem isso para saber sempre o que... Então, a gente mede todos os contratos, na saída do contrato e no retorno. Então, se o cliente está satisfeito com o atendimento até aquele momento e no retorno, se ocorreu tudo na maneira que ele esperava, se ele tem alguma crítica e sugestão. Vocês fazem isso por meio de questionário? É um questionário? Tem um questionário que é enviado para o cliente nesses dois momentos. E ele responde? Todos respondem? A gente tem um índice de resposta muito bom. E a partir dessas respostas, a gente melhora processos, né, e tenta atender aquela demanda dele. Então, isso tem nos ajudado bastante a melhorar os processos internos, né, que é uma constante. A gente não para de melhorar. Eu acho que esse é um dos segredos da Orgel. Ela, desde lá do nascedouro, né, até hoje, ela é sempre preocupada com o cliente. Se a gente atendeu de maneira satisfatória, se ele tem alguma sugestão, alguma crítica, e a gente realmente ouve o cliente. Porque não adianta, né? O cliente... Se ele não ficar satisfeito, ele vai embora e ainda faz propaganda contra, né? A propaganda boca a boca também, né? E é difícil lidar com o cliente, né? Tem algumas coisas que é o imponderável, né? Acontece, não tem como, né, Sérgio? Mas eu acho que é no imponderável, no imprevisto é que você tem a oportunidade de surpreender, né? Quando algo dá errado, né, é aí que está a sua oportunidade de mostrar que realmente você faz de forma diferente. Teve uma outra pergunta aqui do Daniel, que eu gostei muito também, que ele falou assim, olha, o setor ainda apresenta espaço relevante para consolidação? Em quais regiões, segmentos ou linhas de negócio o Grupo Orgel identifica as oportunidades mais atrativas? Quer dizer, você falou aqui até de mineração, indústria, não é? Mas... mesmo assim, ainda tem óleo e gás, petróleo. Tem algum setor que vocês olham e falam, poxa, a Orgel podia estar, tem potencial para estar nesse setor e não está ainda. Por quê?
Nesses ciclos de 5 anos, a É. gente visita profundamente diversos setores e analisa novos produtos, né, novos mercados, novas geografias. Então, é aquilo, a gente vê esse ciclo atual como mineração, como um grande potencial, petróleo e gás, a própria infraestrutura no Brasil, investimentos em infra, né, são bem robustos, o marco de saneamento, que vai dar também, muita ele obra, é né? muito relevante, já está Nossa, acontecendo incrível isso. no Brasil todo. Então, a gente fica muito atento a esses movimentos maiores, né, de longos Macro, ciclos, né? no macro. Né? E claro que a gente atua no micro, né? A gente leva isso aí para cada filial, para cada unidade, né? Para cada região, para atuar nesses setores mapeados. Gente, eu estou tentando fazer essa entrevista com o Sérgio um tempão, não é culpa dele não, viu? É porque ele viaja pra caramba. Às vezes eu pergunto para ele, Sérgio, vamos gravar semana que vem? Aí você fala, estou em Nova York, estou nos Estados Unidos, estou no outro país, estou aqui a colar. Você viaja muito em busca de novas tecnologias, novos mecanismos, operações. Você vai muito à China, por exemplo. Como que é hoje? Quem é o referencial hoje para o core business da Orgel? Então, são basicamente 3, né? Europa, Estados Unidos e China. Ah, é? Esse ano eu já fui à China, já fui à Europa, já fui aos Estados Unidos e devo voltar à China mais no final do ano. Você vai quantas vezes à China por ano? Entre 1 e 2. Precisa estar sempre se atualizando na China? A China move numa velocidade muito rápida. Gente. Muito rápida. Então, com o lançamento de novos equipamentos, tendências, e a gente quer comprar o que há de mais novo, o que há de mais moderno. Né? Então, mas como que você faz? Você compra lá na China e depois você desenvolve aquela tecnologia aqui? Você internaliza ou não? Depende do produto. Plataformas aéreas a gente compra, vem geralmente os Estados Unidos ou China, né? Aí os fabricantes tradicionais fabricam, a gente compra esses equipamentos. Já a parte de andaimes, formas e escoramentos, a gente visita feiras, eventos, né? Seja nos Estados Unidos, Europa, e desenvolve aqui uma solução mais compatível com o mercado local. Tem alguma coisa lá que vocês querem colocar aqui que dá para adaptar para a realidade brasileira, que dá para fazer aqui, em vez de ficar importando? Ou não? Não. Está tudo muito... Infelizmente, o Brasil ele é muito caro assim, para produzir, pena, especialmente, né? Equipamentos de maior valor agregado, com mais tecnologia. A Então, China ganhou a corrida industrial. Nossa, né? gente. Inclusive não contra... tem como. Até contra os Estados Europa, Unidos. Estados Unidos. Não então, dá. hoje, os grandes fabricantes americanos já produzem na China para ter preços mais competitivos. Então, todo mundo hoje fabrica na China. Não adianta essa proteção toda, tarifaço, mercado todo, tentando se proteger. Tem coisas que não adiantam mais. Tem que comprar de lá. Tem que comprar de lá. Essas tarifas, essas barreiras só atrasam o Brasil. Né? O Brasil ainda é um mercado muito fechado, tarifas caríssimas, imposto de importação muito caro. Isso vai deixando o Brasil atrasado em relação a outros países. Né? Você vê que o Chile, por exemplo, países aí, próprio Paraguai... Não produz agora, nada, né? Ele compra tudo de fora. Mas também é um país desse tamanhozinho. Né? A questão é como que a gente vai manter empregos aqui, é a discussão que eu vejo em vários setores. Mas eu vejo que o Brasil tem que importar bem de capital, modernizar a indústria para que a gente consiga fabricar aqui produtos de qualidade a bons preços. E para isso o governo deveria até estimular, não só isentar de qualquer imposto, mas como até subsidiar, porque é o único jeito que nós vamos ter conseguir ser competitivo, né, no mercado internacional através da modernização da nossa indústria. E você fala de bens de capital, né? Porque bens de consumo aqui... bens de capital. A gente vê em vários setores, eles já falam que são super competitivos. Exato. E mesmo assim o produto vem lá de fora abaixo do custo de produção daqui, né? Que ainda tem o custo Brasil, ainda tem essa... Bom, em cada setor é uma discussão, né, Sérgio? Não tem jeito,
A gente não falou... Você acredita que já está acabando a conversa? Que isso? tempo passa rápido Passa demais. rápido demais. Conversa quando é boa, passa rápido. Pessoal, qual que é atualmente o tamanho da Orgel em pessoas? Hoje nós temos 1.400 funcionários diretos, distribuído em todas as regiões do Brasil. Uhum. Né? E indiretos também, vocês costumam usar? Por volta de 200 funcionários indiretos hoje. Quando tem uma obra ou não? Isso não, é fixo ali, os indiretos? Geralmente é pessoal de limpeza, segurança. Que é atividade meio, né? Exatamente. Como que está a diversidade, essa questão da liderança feminina, uma coisa que está sendo muito discutida em várias empresas, né? 25% do conselho tem mulheres, nas gerências, no chão de fábrica. Como é que está essa questão também e das outras? A Orgel ela tem uma característica interessante. No nível de coordenação e gerência, tem muitas mulheres, né? Que legal. Nas mais diversas áreas. Não vou lembrar do número de cabeça, mas é algo assim. Muita gente. É um número relevante de lideranças mulheres. As mulheres são muito competentes. Detalhistas, né? Exatamente. Ainda bem, né? Eu acho que isso é tão bom para o mercado, essa diversidade, porque aí são outros olhares, né? O homem tem aquele olhar ali, bem no objetivo, bem no foco ali, só aquilo, e a mulher ela já olha muitos detalhes. Muitos detalhes, né? e nuances que o homem muitas vezes não percebe. Né? Essa questão de cotas lá, vocês têm essa preocupação de aprendiz, de acompanhar todo... a pessoa entrar e ela desenvolver uma carreira lá dentro. A melhor mão de obras que nós temos são aquelas formadas na própria empresa. Né, que a gente pega ali como menor aprendiz. Nós temos inúmeros casos de funcionários que entraram como menor aprendiz e hoje já exercem cargo de liderança. Então essa é uma prática nossa que é muito bem sucedida. A pessoa chega sem vícios, né? Ela adquire a cultura da empresa. Exato. E ela vai se preparando para atingir cargos de liderança, né? E não faz aquela coisa de trazer profissionais do mercado que demora, né, para adaptação. A melhor mão de obra é aquela feita na própria empresa. É verdade. Né? E a sucessão, quando ela ainda é feita na empresa, é melhor ainda. Então, uma liderança que consegue formar seu sucessor, aí nota 10. E você, hein, Sérgio? Como é que você está delineando o seu futuro? Você fica lá... Você está novo ainda, né? Você está com quantos anos? Não posso falar, não. Olha, gente! Formação confidencial. Ai, meu Deus do céu! Tem homem também que não gosta de falar a idade. Peguei! Mas assim, você está novo ainda, você não pensa em sair do comando, né, da empresa? Não, ainda. mas... Ou já está sendo preparado também, a família, já tem uma terceira geração aí em vista? Então, da terceira geração nós não temos um sucessor eleito ainda, mas está na hora de preparar o sucessor, né? Eu acho que o meu lugar num futuro aí, né? Não tão breve, mas também não tão longo. É conselho, né? Mas de fato a empresa tem que pensar no futuro, já tem que ir construindo. E a sucessão demora a ser feita, né? A sucessão não é um processo rápido. Nós tivemos uma sucessão feita de maneira rápida, não deu certo, né? Eu saí da presidência do período de 15 a 17, fui para o conselho, tive que voltar para a empresa em 17, porque a sucessão não foi tão bem feita assim. Então, eu acho que a sucessão ela tem que ser planejada, tem que ser lenta e, de preferência, com uma pessoa da casa. Tem alguns critérios assim que eu vejo em outras empresas que, olha, a pessoa tem que sair, tem que fazer um curso no exterior, tem que trabalhar numa outra empresa, tem que ter uma visão holística da coisa, de fora, ou não, lá não tem essas exigências assim que vocês não criaram? Temos essas regras, não, mas é importante que a pessoa tenha uma boa formação, que tenha experiência e que goste do negócio. O principal, eu vejo, além, né, das outras características, é gostar. É o olho brilhar, né? Tem que brilhar, tem que gostar.
Você está otimista com o Brasil, agora para frente, depois que passar a eleição, independentemente de quem ganhar aí, A, B, C, D, direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, para você, qual que é a mensagem que você passa para os próximos governos? Então, o Brasil sempre vai ser um mercado desafiador, né? É um mercado grande, importante, é um dos principais mercados do mundo, né? Na maioria dos setores, mas é um mercado que vai ser sempre desafiador. A empresa no Brasil ela tem que conviver com uma legislação complexa, seja trabalhista, tributária, juros altos, né? Mas apesar dos pesares, apesar toda essa dificuldade, ainda é um mercado bom, ainda é um mercado que oferece, né, um bom retorno do investimento. Então, o Brasil, né, a gente fica desejando que seja mais simples, mais fácil, mas eu não acredito que vai mudar. Acho que esse é um ambiente, infelizmente, até porque para mudar esse ambiente demoram décadas, né? Eu acho que muito mais do que décadas. Então, esse é um ambiente, o ambiente está dado. É um ambiente difícil, complexo, de várias maneiras, mas apesar disso é um mercado muito bom ainda. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. E é um jogo que a Orgel já está aí há 63 anos. Exatamente. Ô Sérgio, quero te agradecer demais. Muito obrigada Denise, pela confiança, pela conversa boa, viu? Que conversa ágil, ó. Foi um grande prazer, né? Foi ótima a nossa conversa. Adorei. Muito bom, adorei. Muito obrigado pelo convite. A gente que te agradece, Sérgio. Muito obrigado. Bom, e para você, muito obrigada pela sua audiência aqui em mais um episódio da temporada Minas S.A. Protagonismos em todas as plataformas de O Tempo. Hoje eu conversei com Sérgio Guerra, CEO do Grupo Orgel. Muito obrigada e até um próximo episódio. Minas S.A. temporada Protagonismos. Oferecimento Gerdau. O futuro se molda. E XP. Realização O Tempo.